Oi, oi, gente. Na aula de hoje e nas próximas veremos prismas, tá bom? Principal característica do prisma. Prisma é um poliedro, né? Um sólido geométrico, cujas bases, tá? Tanto a base de cima quanto a base de baixo são formadas por figuras idênticas, tá? Por polígonos idênticos. Aqui, por exemplo, a gente tem um prisma de base quadrada, cuja base de cima quanto a base de baixo são quadrados. E aqui a gente tem quatro faces laterais, tá vendo? Formado por paralelogramos, tá? Só por curiosidade, ó. Aqui a gente tem, olha, um prisma de base quadrada, tá? Base de cima, base de baixo são quadrados, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um cilindro que a gente ainda vai ver. Isso aqui é um vidro de álcool em gel, muito usado hoje em dia, tá? Mas ele é um exemplo de um cilindro, tá? Tanto a base de cima quanto a base de baixo são formados por círculos. E a gente também vai ver mais pra frente pirâmides, tá? Aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Legal? Vamos continuar daqui, voltando onde a gente parou. Então aqui é o exemplo de um prisma, né? Base de cima, base de baixo, a altura, aresta lateral, tá? São sempre os vértices que a gente tem na lateral. A aresta da base são as arestas, né, da base e as faces laterais. E os vértices, né, que a gente também já viu nas aulas anteriores, são os pontinhos, tá? Essas daqui são todos os elementos formados por um prisma. Classificação de um prisma. O prisma ele pode ser considerado reto, tá? Cujas arestas da base sempre formam um ângulo de 90 graus com a base. E a gente também pode ter prisma oblíquo, tá vendo? Eu coloquei um exemplo de um prisma oblíquo, ele meio inclinado. Isso aqui é um exemplo de um prisma oblíquo, ele não forma 90 graus aqui com a base, tá? E aqui coloquei alguns exemplos também de alguns prismas que a gente vai estudar, calcular área e volume. Prisma de base triangular, a gente chama de prisma triangular, tá vendo? Ele tem a base de cima quanto de baixo, formado por triângulos. Prisma quadrangular, que foi o exemplo que a gente viu anteriormente, ó, ele tem as duas bases de cima e embaixo, formado por quadrados. Prisma pentagonal, bases formadas por pentágono, né, 5 lados. E prisma hexagonal, formado em cima e embaixo por hexágonos, que são 6 lados, tá? Basicamente é isso.